Algum médico, nefrologista ou de outra especialidade pediu para você um exame com a coleta de urina de 24 horas e você está com alguma dúvida de como coletar esse exame? Olá, meu nome é Maria Gabriela, sou médica nefrologista e nesse vídeo de hoje a gente vai esclarecer como, por que e o que é avaliado com o exame de urina de 24 horas. Fique aqui no vídeo que a gente vai explicar tudo isso hoje. E se você tem alguma dúvida, alguma questão quanto à sua saúde renal, pode já deixar aqui nos comentários, curte o vídeo que a gente produz toda semana um conteúdo sobre nefrologia aqui no canal. Então, o primeiro ponto é por que é solicitado um exame de urina de 24 horas. Ah, doutor, eu já fiz várias vezes aquele exame do potinho, ele não consegue fazer o que o exame de 24 horas faz? Então, nossos rins eles trabalham ao longo do dia todo, 7 dias por semana. E ao longo do dia, com nossas atividades, com nossos hábitos, existe uma variação da eliminação de substâncias pelos rins. Por exemplo, quando a gente está deitado, a eliminação de proteínas é menor do que quando a gente está em pé, caminhando ou fazendo alguma atividade física. Então, por essas variações, acaba que os exames de 24 horas eles são mais acurados a trazer uma resposta de como os rins estão eliminando algumas substâncias. Bom, e quais que são as indicações de fazer um exame de urina de 24 horas? Quando é que ele é necessário uma avaliação nefrológica, por exemplo? A gente tem 3 indicações principais. A primeira delas é quando a gente quer avaliar a taxa de filtração glomerular, a taxa de funcionamento dos rins de forma mais acertada. Então, a gente usa muitas vezes a creatinina do sangue para fazer uma estimativa, né, junto com a idade e o sexo do paciente. Mas quando a gente tem variações da creatinina por algum outro motivo, e a gente já tem esse vídeo aqui no canal, é importante a gente avaliar com a medida da eliminação da creatinina pelos rins. É um exame mais acurado. Uma segunda indicação é quando a gente tem um paciente que tem cálculo no rim, pedra nos rins, e a gente precisa avaliar se existe alguma alteração metabólica, alguma alteração na excreção de minerais, que a gente precisa trabalhar melhor para prevenir a formação de novos cálculos. Então, a gente avalia, por exemplo, a eliminação de cálcio na urina, de oxalato na urina, que são as substâncias que podem estar associadas com a formação de cálculos renais. Essa é uma segunda indicação muito frequente na nossa prática da coleta de urina de 24 horas. E a terceira indicação, que também é frequente, é quando a gente precisa de uma medida mais acurada, uma medida mais fidedigna da perda de proteínas na urina, que é o exame famoso da proteinúria de 24 horas. Até quando a gente quer olhar melhor quais que são essas proteínas, a gente pode fazer o exame de eletroforese, de imunofixação da urina, que também necessita de uma coleta de 24 horas da urina em si. E agora talvez a dúvida mais frequente, que é como esse exame é coletado. Primeira coisa que a gente precisa se preparar para poder ter o material adequado para a coleta. Normalmente os laboratórios eles dão um galão de alguns litros para que possa ser coletada toda a urina ao longo dessas 24 horas, mas caso você não disponha desse material, você pode usar uma garrafa PET de 1,5 litro de água, não pode ser de refrigerante, tá? E a garrafa tem que estar ali bem limpa e seca para poder fazer essa coleta de forma fidedigna. O segundo ponto é, a gente precisa organizar a rotina para que seja possível fazer essa coleta, porque caso seja perdido qualquer quantidade de urina ao longo das 24 horas, esse exame ele não vai demonstrar de forma real o que é que está sendo eliminado pelos rins nesse período. Então, tenta organizar para que sempre você tenha uma via de armazenar essa urina, seja em casa, seja no ambiente que você vai poder fazer essa coleta. O mundo ideal é que seja feito num dia comum, um dia que sua rotina é sua rotina habitual de trabalho, de alimentação, mas a gente sabe que isso às vezes é muito difícil até para armazenar a urina em si. Então, tenta se organizar para, de forma principal, não perder nenhuma amostra da urina quando você estiver fazendo essa coleta. Partindo para a coleta em si da amostra de urina de 24 horas, o que é super importante a gente levar em conta? A gente vai começar uma rotina ao longo dessas 24 horas para poder fazer essa coleta. Então, vamos lá. O paciente ele vai acordar pela manhã, ele vai olhar o horário que ele acordou lá e vai fazer o primeiro xixi do dia. Vai lá no banheiro, faz seu xixi e dá a descarga. Esse primeiro xixi ele vai ser eliminado, certo? Em seguida, a gente vai seguir o dia e a cada vez que for no banheiro fazer xixi, a gente vai armazenar essa quantidade de urina para que ela seja guardada e depois analisada. Então, guarda lá no galão e vai acumulando nessas 24 horas esse armazenamento de urina. Então, nós vamos seguindo essa coleta ao longo das 24 horas, passando todo esse período até o dia seguinte, a
primeira urina do dia seguinte, sendo ela dentro do mesmo horário das 24 horas, ela também deve ser coletada e incluída nessa amostra para análise da urina de 24 horas. Então, só para a gente resumir, o paciente ele vai acordar, vai eliminar o primeiro xixi, anota o horário e segue a coleta das urinas ao longo das 24 horas até a primeira urina do dia seguinte, estando ela aí dentro do horário das 24 horas, certo? O tempo zero, o tempo inicial, sempre vai ser o tempo depois do primeiro xixi do primeiro dia da coleta, tá? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente esclarece ela, tá bom? Um ponto também que é super importante, né, lembrando que a gente mora aqui num país tropical, muito quente, é o armazenamento dessa urina. Então, o ideal é sempre seguir as orientações do laboratório que você vai fazer a coleta, mas sempre manter refrigerada essa amostra, para que a gente tenha também um resultado mais correlacionado com a medida acurada pela urina em si. Se você faz algum acompanhamento nefrológico e está precisando coletar com frequência o exame de urina de 24 horas, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Toda semana a gente está postando novos conteúdos relacionados à saúde renal. Então já acompanha aqui e ativa o sininho para não perder nenhum desses conteúdos, nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!